mindfulness, ele vem para ajudar a gente a entender, modular as nossas emoções e não de uma forma, é só sentar e meditar, eu posso fazer isso em qualquer lugar. Você pode, mas o mindfulness ele traz a evidência e a base científica disso. Sou médica, sou maluca por evidência, né? Então, como é que o mindfulness faz isso no nosso corpo? O nosso cérebro ele é formado durante a evolução, a evolução conseguiu fazer 3 tipos de cérebro. O primeiro cérebro é o cérebro reptiliano, que é um cérebro que está bem na base do nosso crânio. Esse cérebro reptiliano, ele é responsável pelas nossas funções que a gente nem pensa que tem. Por exemplo, a Sylvie veio para cá correndo. Quer dizer, ela não veio para cá correndo, ela correu dentro do parque, mas ela chegou aqui, tinha acabado de correr. Provavelmente o coração dela estava acelerado, a respiração dela estava um pouco mais rápida. E ela pensou em fazer isso. Quando ela começou a correr, ela falou assim, bom, meu coração tem que acelerar para 120 batimentos, sei lá eu quanto, 100 batimentos por minuto, para eu poder circular o sangue e o oxigênio para eu continuar correndo. E a minha respiração tem que aumentar de 8 respirações por minuto para 12, 15. E aí ela pegou o relógio dela, programou isso e foi correr. É assim que acontece? Não. Né? O que acontece é ela começou a correr e o corpo dela começou a fazer isso. Com o quê? Com o cérebro reptiliano. Falou, gente, peraí. Está acontecendo alguma coisa aqui nesse lugar chamado corpo que eu preciso ajustar algumas coisas. O nível de oxigênio caiu, né? O pH mudou, os músculos precisam de mais cálcio, então eu preciso levar o sangue mais rapidamente. Como é que eu faço isso? Aumento um pouquinho a bomba chamada coração e aumento a respiração para eu pegar mais oxigênio. Pô, muito legal, não é? E ele faz isso sem a gente pensar. A gente não levanta programando no nosso relógio, ou seja lá onde for, as nossas, sei lá, 1140 batimentos cardíacos que a gente vai ter durante o dia inteiro. A gente não faz isso. O corpo se adapta. Ele se adapta ao ambiente que a gente está. E como a gente está? Se eu estou num ambiente de muito calor, eu começo a transpirar. Se eu estou com muito frio, eu começo a ter uma contração nos meus vasos periféricos. Para quê? Para manter a temperatura. Isso tudo é feito pelo sistema límbico, né? Ele que é o cara que dirige esse carro. Quer dizer, desculpa, o sistema reptiliano, o cérebro reptiliano. O cérebro límbico é o cérebro que se desenvolveu em cima desse cérebro reptiliano. Em cima, que eu quero dizer, é literalmente mesmo. Ele é um cérebro que reveste o cérebro reptiliano e ele promove as nossas emoções. Ele fala assim, tô andando, tô aqui tranquila e de repente eu escuto um creque ali em cima. Eu vou ficar atenta e vou pular para o lado. Por quê? Porque provavelmente eu interpretei que vai cair uma árvore. E eu pensei sobre isso? Não. Eu simplesmente pulo e depois eu vejo o que vai acontecer. E quem faz esse pulo? Esse pulo, quem faz é o meu sistema límbico que fala assim, ferrou, galera. Alerta, a gente precisa fazer alguma coisa. E ele automaticamente faz o meu corpo fazer essa coisa, né? Ou quando eu me sinto ameaçado. Já chegou numa festa que você tá, sei lá, que você vai encontrar uma pessoa que você brigou com ela, ou que você não se dá muito bem, ou sei lá eu o quê, que você chega, fica aquele negócio no estômago assim, e aquele negócio que você fala, como é que a gente se... Isso é o seu sistema límbico dizendo para você, ferrou. Você vai encontrar uma coisa que está te ameaçando. E essa parte do sistema límbico chama amígdala. Eu não quero me estender com isso, não, é só para a gente ter uma noção da coisa, né? Assim, em cima desse cérebro tem um cérebro chamado neocórtex. Córtex e neocórtex. Para que serve essa porcaria? Serve para a gente
pensar sobre as coisas. Nesse córtex tem uma parte chamada córtex frontal, que é o córtex da lógica, é a área de lógica do nosso organismo, é aquela que faz a gente pensar. E fala assim, nossa senhora, passou uma pessoa ali que eu achei demais, eu saio correndo atrás dela? Não, eu simplesmente falo assim, ainda mais hoje, né, os meninos estão ferrados, né, porque qualquer coisa é assédio, então tem que ter um córtex frontal poderoso, porque se eu gosto da menina e falo que ela é bonita, ela pode dizer que eu estou assediando. Então, o córtex frontal, ele controla as suas emoções, porque eu quero te agarrar, mas eu não vou porque não dá. Então, é o córtex da lógica. E esse córtex, ele é superior hierarquicamente ao sistema límbico e ao sistema reptiliano. O sistema límbico controla o reptiliano, o córtex controla o límbico, que controla o reptiliano. Isso tudo acontece no nosso organismo numa cascata de moléculas, porque a comunicação do nosso organismo e de qualquer organismo, e da gente com o ambiente também, é feito através de moléculas. A gente não consegue ver isso, mas eu tenho um projeto de criar um óculos de realidade virtual que a gente possa ver as molequinhas, sabe? As moleculinhas todas, porque a gente está imerso em molécula. Você está respirando oxigênio, isso é uma molécula. Né? Você está respirando gás carbônico, isso é uma molécula. A gente está aqui trocando vírus e bactérias o tempo inteiro. Cara da Silvia! Né? A gente está aqui trocando vírus e bactérias o tempo inteiro e moléculas o tempo inteiro. Você está escutando porque eu estou emitindo aqui um som que balança, que movimenta o ar, chega na sua membrana timpânica, é tudo molecular, chega na sua membrana timpânica que cria uma vibração e você, a partir de um lugar no seu cérebro que entende português, está me entendendo. Está me escutando e não só me escutando, mas me entendendo. Né? E esse controle todo acontece através de moléculas, através de cálcio, fósforo, sódio, potássio, serotonina, moléculas mais simples, átomos e moléculas, né? Coisas mais simples, coisas mais complexas, proteínas. E o córtex, ele é responsável por reprimir, não é exatamente reprimir, mas é controlar o sistema límbico. Isso acontece naturalmente? Não, essa é a má notícia. Boa notícia é que pode acontecer, a má notícia é que não acontece naturalmente. Por quê? Porque o cérebro, o córtex frontal, ele é o único órgão no nosso corpo que ele é moldado pela nossa experiência. Ele não é... Tudo nasce pronto. A gente tem o fígado, tá bonitinho, todos os ossos, eu tenho a membrana timpânica, eu tenho o meu olho, eu tenho o paladar, tudo isso está pronto. Não vai ser moldado, mas a gente não nasce pensando. A gente não nasce nem escutando, sabendo que língua eu estou falando. Eu nasço percebendo o ambiente através de uma linguagem corporal. A minha mãe vem falar comigo, dá sorriso, se achar que eu sou bonita, se achar que eu sou feia, vai falar... né? Então, a linguagem que a minha mãe começa a fazer comigo, e eu começo a ver isso, eu começo a codificar, eu começo a programar esse cérebro, chamado córtex frontal. Não é só córtex, é córtex frontal. E nessa interação com o meio, eu vou criando a minha cultura, que vai sendo passada para mim. Então eu falo português, eu sei que o Brasil é carnaval, é futebol, é Bolsonaro, é tudo isso, né? Eu vou aprendendo essas coisas, eu vou aprendendo a dar o jeitinho brasileiro. Alguém precisa ensinar alguém a dar o jeitinho brasileiro, gente? Fala sério. Ninguém. A gente aprende, né? Eu vou aprendendo que eu posso, sei lá, mentir, eu vou aprendendo um monte de coisa, né? E eu vou aprendendo e isso vai construindo um repertório que vai fazendo com que eu funcione no meu automático. É automático, eu não penso sobre isso. Quando eu vejo, eu já estou levando
vantagem em cima do outro sem nem mesmo perceber. Quando eu vejo, eu já fiz uma coisa que eu faço sempre. Pode ser um tique, pode ser comer sei lá o quê, pode ser correr, pode ser qualquer coisa. A gente se programa para isso e depois esquece. Ninguém aqui fica pensando na hora de dirigir que tem que colocar o pé não sei aonde, o pé não sei aonde. Não é assim que funciona. Vira automático. Automático. E esse é o problema, que as nossas crenças fazem com que a gente olhe para as coisas e já interprete em primeira instância. E a partir dessa interpretação, eu respondo. Eu ajo. Assim, papum!